graça e paz, povo de Deus, uma ótima quarta-feira hoje, né? Dia lindo, Amém. graças a Deus. Vamos então a mais uma live de oração, de palavra, para meditarmos hoje na palavra de Deus. Vamos falar hoje de soberba, amém? Amém. Coloquei o tema dessa mensagem, que Deus resiste ao soberbo, né? Então, vamos falar sobre soberba. E a passagem bíblica que eu escolhi está lá no livro de Lucas, tá? Lucas, abra sua Bíblia então no livro de Lucas. Lucas 18, vamos ler do 9 ao 14. Vamos falar dessa parábola que Jesus contou, né? A parábola do fariseu e do publicano, amém? Ela exemplifica bem o que é soberba, tá? Então, Lucas 18, do 9 em diante. E vamos tocar um louvor, né? Enquanto... Deixa eu só mexer na mesa aqui. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o Santíssimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e ela é meu Deus, e ela é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o Santíssimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e ela é meu Deus, e ela é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, por mais uma quarta-feira de oração, de palavra. Que o Senhor venha aguardar, proteger, livrar do perigo, do mal, cada vida que está aqui orando conosco, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos cuidadosos com os teus princípios, a sermos humildes, a confiarmos que o Senhor é que trabalha em nós, em nossas vidas, que nós não busquemos, Pai, nos exaltar, porque a Bíblia diz que o Senhor exalta aquele que é humilde, aquele que se humilha debaixo da tua potente mão, e que o Senhor abate o soberbo. Que nós venhamos, meu Deus, a fugir, Pai, da arrogância, do orgulho, de tudo aquilo que é vaidade, Pai, em nome de Jesus, nos submetendo ao direcionamento do Espírito Santo, nos enchendo, Pai, da tua presença, Senhor. Que o Senhor venha livrar do perigo, do mal, mas que o Senhor venha nos advertir das coisas que estão dentro do nosso coração, Senhor. Que no nosso coração possa estar
o Senhor em primeiro lugar, né? Guardando os teus mandamentos e tratando bem todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Amém. Vamos então, né? Primeiro, queria falar de soberba, né? Esta passagem que está lá no livro de Lucas, Lucas 18. Vamos ler do 9 ao 14. Eu vou ler primeiro aqui a parábola, que fala do fariseu e do publicano, depois vamos falar sobre o que é ser soberbo, amém? Foi essa palavra que Deus já tinha colocado no meu coração, né? Nós falamos de orgulho. Talvez você ache que orgulho e soberba são a mesma coisa, mas não, elas têm uma diferença, né? Embora elas estão interligadas. Mas nós vamos entender. Vamos ler a parábola. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Glória a Deus. Glória Aleluia. Aleluia. E o que deve estar na nossa mente sobre a soberba? A soberba é sinônimo desta palavra soberba, a palavra arrogância. Então, a soberba ela é um sentimento de superioridade, né? Alguém que tem uma visão mais elevada de si mesmo. E a palavra que eu acabei de ler, a parábola do fariseu, diz que o fariseu estava em pé, orava no íntimo, né? Dizendo que, agradecendo a Deus, porque ele não era como os outros. Ou seja, ele estava diante de Deus se comparando com outros homens, né? E ele diz ladrões, corruptos, adúlteros, né? E ele se compara com o publicano, né? Ele está, na verdade, se exaltando diante de Deus, se vendo, né, superior ao publicano, né? Ele está se autoexaltando, se vendo, tendo uma visão mais elevada de si mesmo, se sentindo numa situação superior ao publicano. Por quê? Aí ele mesmo diz, porque são ladrões, são corruptos, porque eu jejuo 2 vezes, dou o dízimo. Mas, em contrapartida, o publicano, lá no versículo 13, o publicano estava ali, à distância, né? Diz a palavra. E ele nem olhava para o céu. Ou seja, estava ali se sentindo indigno de olhar para o céu. Ele estava de cabeça baixa e batendo no seu peito, pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia dele, porque sou pecador. Então, meus amados, a soberba ela é algo perigoso, sim, porque ela está no nosso coração, no nosso íntimo. Nós tendo uma visão de nós mesmos, muitas vezes nos sentindo superior aos outros, né? Nos colocando num posto mais elevado, até mesmo nos distanciando de Deus por nos sentirmos, né, superiores aos outros, às outras pessoas. Então, o que esse fariseu estava fazendo? Ele estava desprezando o seu irmão, agindo com desprezo, agindo com indiferença, porque tinha arrogância no seu coração, porque ele se sentia superior. E a palavra de Deus, ela diz lá no Provérbios 11, 22 diz: em vindo a soberba
sobrevém a desonra, né? Mas com os humildes está a sabedoria. Então, não é bom que a gente se ensoberbeça, né? Porque vai sobrevir desonra. Muitos querem ser honrados e porque se ensoberbece, porque se sente superior, se sente melhor, porque despreza o outro, muitas vezes Deus vai desonrar, vai humilhar. Falamos de Salomão, né? Quando falamos de orgulho, mas orgulho e soberba estavam ali bem próximos. Então a palavra de Deus diz que nós devemos buscar ser humildes, para que em tempo oportuno Deus nos exalte, não nós nos ensoberbecer, temos uma visão muito elevada de nós mesmos, sendo orgulhosos das nossas riquezas, da fama, de tudo que conquistamos, porque se não é Deus na nossa vida, irmãos, nossa, é terrível, né? A palavra de Deus diz aqui que existia essa diferença entre o publicano e o fariseu. O fariseu estava ali se autoexaltando, se sentindo melhor que os outros, se sentindo superior, né? Rejeitando, menosprezando, desprezando o publicano, enquanto o publicano ele estava lá se humilhando diante de Deus. É isso que Deus quer, que nós venhamos a nos humilhar diante dele. Se humilhe diante de Deus, para que em tempo oportuno Deus te exalte, Deus te justifique. E o que diz o versículo 14? Eu lhes digo que este homem e não o outro, este, né? O que está mais próximo do versículo 14? Este está falando do publicano. Eu lhe digo que este homem, o publicano, e não o outro, né? Foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, Deus ele vai resistir a quem é soberbo, vai resistir a quem se acha superior, a quem é arrogante, a quem é altivo, mas ele vai dar graça aos humildes, sabedoria aos humildes, né? Porque nós sermos humildes, nós buscarmos praticar a humildade, vai nos trazer sabedoria. Sabedoria divina, sabedoria que está na palavra de Deus. Porque sabe quem é humilde, quem busca ser humilde. Porque a palavra já nos ensina que aquele que se exalta será humilhado. Porque às vezes quer passar por cima da vontade de Deus, né? Qual é o primeiro mandamento? Nós amarmos a Deus. E o segundo, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o problema do soberbo é ele se achar superior, às vezes se achar superior até mesmo a Deus, né? Querer fazer as coisas todas conforme ele acha que é o certo. Então, esse sentimento de superioridade em relação aos outros pode trazer ruína, pode trazer desonra, né? Porque a pessoa acha que tudo que ela vai fazer ali, ela vai ser honrada, ela está buscando a honra, ela está sendo altiva, ela está sendo vaidosa, arrogante, porque ela se entende que ela é superior. E isso é um caminho muito perigoso, porque pode nos afastar de Deus. E nos afastando de Deus, Deus é a fonte de todas as coisas, de todas as bênçãos, de tudo aquilo que é bênção para nós. E longe de Deus nós não somos nada. Que a gente possa depender de Deus, que a gente possa confiar em Deus, né? E buscar a exaltação que vem da parte de Deus e não nós nos autoexaltarmos, não querendo ser do superior e nem desprezando ninguém, né? E porque tu vê, ele veio se rebaixando diante de Deus, se humilhando, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que é falho, que erra. E Deus se agradou disso, Deus se agradou do publicano, porque ele estava pedindo a misericórdia de Deus, e é isso que nós devemos fazer. Deus, tem misericórdia de mim, eu falho, eu erro, às vezes eu me ensoberbeci, mas perdoa, né? Porque podemos errar, podemos ter um conceito mais elevado do que realmente somos. Mas que ninguém tenha um conceito elevado demais de si mesmo, que ninguém se orgulhe das suas conquistas, das suas riquezas, da sua fama, porque
Todas essas coisas vêm de Deus. Deus pode? Sim, claro que Ele pode. Deus já planejou isso para esta pessoa. Mas às vezes, né, a soberba chega num nível tão elevado que nós esquecemos de Deus. O que Satanás fez? Satanás, ele foi soberbo. Ele queria ser Deus. Ele estava lá, ele era um anjo de luz, um anjo poderoso de luz, porque Deus deu para ele toda a capacitação, né? Ele era responsável pelo louvor lá no céu, mas ele olhou para o trono de Deus, ele quis ser Deus, né? Então, Deus o rebaixou. Deus o colocou, ó, para baixo, ele o rebaixou. Então, ele vem muitas vezes fomentando a soberba no nosso coração. Mas nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, nem superiores, nós somos todos iguais, temos dons, talentos, capacidades diferentes, porque Deus assim quis, mas somos todos filhos de Deus, todos iguais perante Deus, né? Então que ninguém se sinta superior a ninguém, que ninguém olhe alguém de cima para baixo, que ninguém humilhe ninguém, que ninguém se orgulhe, tenha orgulho excessivo das suas conquistas, da sua riqueza, da sua fama, porque Deus pode te desonrar, Deus pode te humilhar. Nabucodonosor foi um exemplo, Saul também foi outro exemplo, né? Tem muitos exemplos. Amã, que todo mundo que passava por Amã tinha que baixar a cabeça, né? E quando Mardoqueu não fez isso, ele passou a perseguir Mardoqueu, né? Soberba. Ele se achava melhor, se achava superior, se achava digno de que toda a corte se curvasse a ele, mais até do que se curvasse para o próprio rei. E Deus humilhou, e Deus rebaixou, e exaltou aquele que se humilhava, né? Então que nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, como diz a palavra de Deus, para que em tempo oportuno Deus nos exalte. Que a exaltação divina, né? A exaltação divina, que isso venha de Deus, que nós não busquemos nos exaltar. Conselhos da palavra de Deus: pratique a humildade, seja humilde, busque ser humilde, né? Confia em Deus, confia que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele te ajuda, dependa de Deus para todas as coisas, né? E deixe Deus te exaltar. Se humilhe diante de Deus e deixe que Deus faça o resto, né? E fuja do orgulho, fuja da arrogância, fuja da altivez, fuja desse sentimento de superioridade, que você se sente melhor do que todo mundo, quando a gente tem uma visão muito elevada de nós, né? Não despreze os outros, respeite a todos, para que Deus venha nos exaltar, né? No tempo que Ele achar melhor. Amém, amados? Amém. Então, essa palavra, né? Quem saiu justificado diante de Deus foi o publicano, né? E a palavra diz: porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém, amados? Amém. É isso que eu tinha para compartilhar hoje. Vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Depois nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão, forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória Amém. a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, amados.
Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, não ter uma visão elevada de nós mesmos, Pai. Não termos em nossa mente, em nosso coração, uma visão distorcida de nós mesmos. Melhor será, Pai, se nós amarmos a Ti e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Buscando, Pai, praticar a humildade, buscando, Senhor, nos humilharmos debaixo da Tua potente mão, para que em tempo oportuno a honra, a exaltação venha da parte de Deus, que nós possamos confiar em Ti em todo o tempo, dependendo de Ti, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem nos modificando, nos transformando, Pai, tirando toda a altivez, toda a vaidade, toda a arrogância, porque a Tua própria palavra diz que muitas coisas são vaidade da nossa parte, Senhor, que nós possamos, Pai, não sermos soberbos, para que o Senhor não venha resistir a nós, mas que nós possamos sermos humildes. Em nome de Jesus, meu Pai, guarda, protege, livra esta vida, ajuda-nos a agirmos com sabedoria e não com insensatez, porque quem despreza a sabedoria, Pai, quem despreza a sabedoria acaba sendo humilhado, aquele que é soberbo é castigado, é humilhado por Ti, meu Deus, que nós possamos, Senhor, estarmos nos humilhando debaixo da Tua potente mão, estarmos tratando uns aos outros como irmãos, com amor, Pai, que é o que o Senhor nos ensina na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, guarda, protege e livra cada filho e filha que aqui está, que eles possam, Pai, estar sendo guiados pelo Espírito Santo, guiados pela Tua palavra, guiados, Senhor, pelo Espírito Santo que nos guia pelo caminho da verdade, Pai, que nós possamos, meu Deus, estarmos em paz contigo, buscando a Tua face em todo o tempo e fugindo do orgulho, fugindo da altivez, fugindo da arrogância, fugindo de tudo aquilo que ofende, Pai, a Tua santidade em nome de Jesus Cristo. Oramos pelas crianças, oramos pelos idosos, pelos adolescentes, que eles possam estar na Tua presença, Te buscando em todo o tempo, que o Senhor possa livrá-los de acidentes, de perigos, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Derrama saúde, derrama paz, derrama vida, derrama a alegria da salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês em Cristo e nós voltamos amanhã.